Em fundo preto, pequenas pirâmides azuis surgem na tela e passam da esquerda para a direita, o logo do NEAD. Em fundo branco, pirâmides azuis se movimentam aleatoriamente, logo da Unesp, logo da UAB. Animação: metrópole em tom cinza, árvores vermelhas, desenho de pessoas, uma seta vermelha sobe circulando uma antena e se desfaz no topo. Televisão, Univesp TV, setas em direção a um cérebro. 3 estudantes, Pedagogia Unesp. Letras brancas, história e temporalidade. Ilustrações coloridas, construção grega, relógio e ampulheta. Junto delas, pontos de interrogação. Será que é possível definir história? Qual é a relação entre tempo e história? E o historiador? Quais são os seus objetos de estudo? Cenas do filme Lucie Aubrac. Letras brancas. Direção: Claude Berry. Versátil home video. Em sala de aula, a professora conversa com estudantes. Hoje vamos estudar a condição feminina entre os egípcios. Professora, sim, Martine, por que a gente nunca estudou a história de hoje? Não riam, é uma boa pergunta. Alguém quer responder? A gente não estuda porque não é história. E por que não é história? Porque a história é ontem. É o que aconteceu há tempos. Mas o que acontece hoje será a história de amanhã. História é você repensar o passado. Carlos Bacelar, professor do Departamento de História da USP. Ele é um homem branco com cabelos pretos, traja camisa social azul. Você buscar o passado para tentar entender o presente, né? E principalmente através do uso de documentos, buscar as fontes, buscar o que as pessoas disseram no passado e reinterpretar isso à luz dos olhos do presente. O historiador ele trabalha a partir de fragmentos do passado, né? Ele nunca tem a totalidade do passado nas suas mãos, isso é um mito. História é tanto uma memória social... Raquel Gleiser, professora do Departamento de História da USP. Ela é uma mulher branca com cabelos pretos curtos, traja a blusa estampada nas cores verde e rosa. De um grupo, é tanto uma forma de um Estado apresentar a narrativa do seu passado, destacando o que considera mais relevante para o perfil de sociedade que esse Estado pretende. História como narrativa do passado existe desde a civilização grega. Raquel Gleiser e Carlos Bacelar são historiadores. Tela dividida. À esquerda, Carlos à frente de um painel. À direita, Raquel sobe uma escadaria. Conversei com eles em busca de respostas para todos estes questionamentos. Fotografias em branco e preto passam aleatoriamente na tela. Raquel Gleiser contou como a história nasceu e quais foram as principais mudanças no decorrer dos tempos. Tudo começou com Heródoto, na Grécia Antiga. Estátua de Heródoto, homem de cabelos e barbas encaracolados. Eu acho que a figura do Heródoto marca a separação entre o mito e a narrativa histórica, não com documentação de longa duração, mas a narrativa histórica obtida através do confronto de informações. Tela se divide ao meio. À esquerda, imagens de obra de arte. À direita, Raquel. O mito é uma forma que sociedades criam para explicar a sua origem, o seu desenvolvimento, determinados comportamentos, né? Os mitos se vinculam a divindades, não é? A atos mágicos, atos misteriosos, a fenômenos inexplicáveis. A história trabalha com fenômenos verificáveis, comprováveis. Histórias de nação são histórias políticas que se estruturam formalmente em meados do século XIX e têm um largo predomínio tanto no campo do científico como no campo do conhecimento escolar. E é nos próprios estados alemães que os historiadores começam a questionar o predomínio dessa história política. Então, os primeiros questionadores são historiadores alemães. E esse movimento se expande. Historiadores franceses também começam a questionar esse predomínio da história política. A grande escola historiográfica, até praticamente o final do século XX, é a escola francesa centrada numa revista chamada Análise.
A Escola dos Análises foi um movimento historiográfico fundado em 1929 por Mark Bloch. Fotografia de Bloch, homem branco, cabelos e bigodes pretos, traja-roupas sociais. E Lucien Febvre. Fotografia de Febvre, homem branco, cabelos pretos, traja-roupas sociais. Mais tarde, teve a participação do historiador Fernand Braudel. Fotografia de Braudel, homem branco, cabelos pretos, traja-roupas sociais. Raquel. Foram sendo ampliadas as fontes analisadas em função de desenvolvimento de conhecimento científico, de conhecimento tecnológico, foram sendo ampliados os espaços temporais, foram sendo ampliadas as percepções de que história não é apenas uma narrativa de indivíduos notáveis e destacados. Quer dizer então que a Escola dos Análises mudou o jeito de fazer história? No Arquivo Histórico do Estado de São Paulo, Carlos. Concepção de história, né? Dos análises para cá tudo mudou. E continua mudando, quer dizer, a história é muito efervescente. A torno de direito surgem trabalhos inovadores, propondo análises novas, abordagens distintas. Então está sempre em mudança, a história não é estática, né? A história não é estática. Esta frase do professor Carlos Bacelar me fez pensar sobre os fatos que compõem a história. O que é determinante para o que um acontecimento entre ou não para a história? O que fica ou não para a história é extremamente mutável no decorrer Raquel. dos séculos, não é? O que fica ou não para a história depende da resistência do material, da memória social, da reminiscência do fato. Os fatos, os acontecimentos na história são múltiplos, milhares, milhões. Carlos. O cotidiano, se eu trabalho com família, qualquer evento do cotidiano dessa família, para mim é um fato. E é objeto da minha atenção. Quer dizer, não é um grande evento político, não é uma revolução, não é uma coisa que chama mais a atenção da mídia, mas quem trabalha com o cotidiano, com a história do cotidiano, a história da cultura, trabalha com pequenos eventos, mas que são enormes para nós. Vamos pensar o seguinte: quando Raquel. determinados fenômenos sociais se tornam relevantes. Hoje em dia, o campo de estudos da história da escravidão é extremamente relevante. Não era relevante na primeira metade do século XX. O campo de estudos sobre família, mulheres e crianças é um campo que surge na segunda metade do século XX e se torna extremamente importante. Por quê? Porque as mulheres se tornam parte integrante do mercado de trabalho, porque as relações familiares se alteram quando as famílias deixam de ser extensas e se tornam famílias nucleares. Os relatos de época, no século XIX, Carlos. e a historiografia mais clássica, já no início do XX, até Gilberto Freire, sempre ressaltavam muito de que não havia família escrava. Os estudos da demografia histórica e da história da família, a partir da década de 50 na Europa, mas principalmente na década de 70 aqui no Brasil, começaram a desvendar, né, a puxar pelos documentos Imagens de obra de arte que representam a vida familiar. outras realidades insuspeitadas, quer dizer, que havia sim vida familiar numa senzala, havia vida conjugal, havia relações sociais da senzala, relações de poder dentro da senzala, quer dizer, uma teia muito grande de relações humanas se construía ali dentro, com ou sem conhecimento do senhor, quer dizer, então os escravos que eram esquecidos pela historiografia, que só tratava de heróis no século XIX, de repente viram personagens da história. Eles podem ser objetos de estudos históricos a ponto de você reconstruir histórias de vida, trajetórias de vida de escravos, né? Entender como que eles sobreviviam dentro de um regime de opressão física, né? de violência. Então isso é muito interessante e isso vai totalmente contra o que se dizia até então sobre a vida dos escravos. Os escravos não eram dignos de serem tratados. Imagem de obra de arte. Enquanto pessoas, eles eram simplesmente coadjuvantes na história dos seus senhores. Os senhores, os coronéis, os grandes barões do café e do açúcar é que eram os personagens da nossa história. A mão de obra deles não contava, estava absolutamente fora da nossa história. E por que naquele momento esse tema foi importante de ser pesquisado? Tinha alguma coisa a ver com o momento dos anos 70, do século passado? Sim, claro, toda uma mudança da historiografia internacional que começou a buscar a conhecer um pouco mais a sociedade, a população, a cultura
como um todo, quer dizer, não ficar na elite, não ficar só nos grupos que mandam, que comandam o Estado, mas partir para os segmentos mais humildes da sociedade e buscar entender um pouco a sociedade sob esse olhar dos oprimidos. Então tem tudo a ver com toda a história política do século XIX, toda a nossa rica história do século XIX, mundial. Surge essa tendência a se buscar entender a população, quer dizer, trabalhar com a população, com os grandes atores, que na verdade quem construiu a história é essa massa de anônimos. Raquel Gleiser explica qual é a relação entre o tempo e a história. Todo o trabalho do historiador depende do presente em que ele vive. Alguns historiadores podem dizer que isso não é verdade, que eles são motivados exclusivamente pelo passado. Mas, na verdade, o passado só adquire significado quando nós olhamos para ele e procuramos entender os fenômenos que aconteceram, como os seres humanos reagiram, como é que as relações sociais e econômicas e políticas foram transformadas. Carlos Bacelar é responsável pelo Arquivo Público do Estado, que atualmente está fechado para reforma. Para que pudéssemos visualizar a importância de documentos públicos para a pesquisa de um historiador, Bacelar me convidou para conhecer a exposição São Paulo e seus documentos, do Arquivo Histórico Municipal. Então aqui nós temos, por exemplo, uns casos muito interessantes que são de atas de câmaras municipais, né? Atas muito antigas, do século XVI. Em frente a um painel com uma linha do tempo histórica, Carlos faz a explicação à narradora. A gente pode ver o estado de conservação, que, embora não aparente, ele é muito bom, tem poucos furos no documento, mas o que chama a atenção disso para o leigo é a dificuldade de leitura de um texto como esse, porque tem uma escrita absolutamente distinta da nossa, né? Então, isso exige, para quem não tem conhecimento disso, né, algum curso de paleografia para aprender a decifrar isso que parece uns garranchos ou letra de médico, como a gente brinca, né? Mas isso são documentos bastante interessantes, porque as atas da Câmara registravam o cotidiano da vida na sociedade, os problemas cotidianos de uma pequena vila que era São Paulo no século XVI e XVII, né? Brigas de vizinhos, brigas de organização da vida comunitária. Então são materiais, é um material rico para o estudo histórico, para o trabalho do historiador. Sem dúvida, não só esses do século XVI, que são os mais antigos aqui no Brasil, nada é mais antigo do que isso, mas os modernos, quer dizer, eu acho que as atas de Câmara são documentos importantes para se reconstituir a história de uma comunidade, né? Então, qualquer cidade desse país que quer se conhecer melhor, a pessoa que for pesquisar, necessariamente tem que buscar as atas da Câmara, mesmo as do presente. E lá ficam registradas todas as decisões e atos que a Câmara faz em prol ou em torno da sociedade, né? Então, é uma fonte fundamental a ser preservado. E é interessante, acho que fazendo essa análise, observar a mudança mesmo. Quanto tempo, em tão pequeno tempo, pouco tempo, a cidade se modifica de uma maneira... Exato. E o historiador, acostumado a trabalhar com fotos, ele olha para uma foto como essa e ele tira várias questões interessantes. Por exemplo, as relações sociais. Se você vê os trabalhadores, eles são negros, né? Depois você tem uma pessoa mais gabaritada, algum fiscal de obras aqui no fundo, que também é negro, mas o chefe do serviço é branco. Então você vê a hierarquia social, quer dizer, o chefe é sempre uma pessoa branco. Pessoas usando papel e gravata para fazer trabalho de rua, quer dizer, a indumentária é diferente. Chapéu, então, são os costumes. Então, uma foto como essa, não é uma simples foto, mas ela é uma fonte muito grande de informações, inclusive de técnicas, técnica de construção de rua. Como é que você construiu uma rua naquele período? Qual era a técnica? Você não tinha o maquinário hoje. Então, você pode ver aqui que é um trabalho manual. Então você põe esse cascalho, depois você cobre, quer dizer, você tem depoimentos, mas a foto vem corroborar com esse depoimento para você reconhecer como é que eram as técnicas construtivas desse período. Então o documento, como só para reforçar, para o trabalho do historiador é infinito. Sim. O historiador pode tirar daqui milhões, várias possibilidades de estudo e de análise. Então, por exemplo, as fotos deixaram de ser, como foi no último tempo, simplesmente uma ilustração. Ela não é uma ilustração. Para nós, uma foto é um documento. Você analisa uma foto dessa e você pode ficar horas falando de uma foto como essa, apontando as possibilidades de análise a partir de uma foto. Uma única foto como essa pode te trazer em termos de informação.
né? Então você imagina uma coleção de fotos, o que traz. Então esse olhar específico do historiador, quer dizer, o historiador é capacitado para isso, para ler esse documento, que isso é um documento, a foto é um documento, e que traz inúmeras informações visuais. Historiadora restaurando documentos. Quer dizer, os documentos funcionam como ligação entre os diversos tempos que formam a história. O tempo é o elemento articulador da história. Raquel. Né? Os grupos humanos que trabalham com um tempo linear progressivo valorizam o seu passado, valorizam determinados momentos desse passado e projetam o seu presente para o futuro. Então, o conhecimento histórico se dá na relação desse presente com o passado e com a projeção do futuro. Em sala escura, historiadora restaura documentos históricos. Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Reitor Sandro Roberto Valentini. Vice-reitor Sérgio Roberto Nobre. Pró-reitora de graduação Gladys Massini Cagliari. Logo do NEAD, logo da Prograde. Klaus Schliessen Jr., coordenação NEAD. Edson Carmo Inforsato, coordenação pedagógica. Maria Cândida Soares Delmasso, coordenação editorial. Elisa Tomoe Moria Schliessen, coordenação de gestão. Gladys Massini Cagliari, pró-reitora de graduação. Disciplina, Conteúdos e Didática de História. Professora autora, Tereza Malatian. Produção audiovisual, Univesp NEAD Unesp. Logo da VUNESP, logo da Fundunesp, logo da Unicel, logo da Prefeitura da Cidade de São Paulo, logo do NEAD, logo da Prograde, logo da Unesp, logo da UAB e logo da CAPES. Roteiro de áudio e descrição: Ana Maíra Samuel da Silva, Ana Virgínia Ziano Lima e Renato Costenaro. Locução: André Neri. Consultor: William Donizete Vigentin.